A você, meu irmão, minha irmã, muita paz e alegria no seu coração. Tudo bem com você? Estamos numa celebração maravilhosa, né? É a celebração de Todos os Santos. O dia de Todos os Santos foi dia 1º de novembro, foi segunda-feira, né? Mas aqui no Brasil a festividade é levada para o domingo, para que todos possam participar desta festividade, tá bom? Por isso que nós celebramos nesse final de semana, dentro da nossa liturgia, a solenidade de Todos os Santos, que é um dia que vem antes do dia de finados, que é dia dos fiéis falecidos, nossos irmãos, não é isso? Aqueles que estão no purgatório, principalmente, onde nós rezamos por eles, para que Deus derrame muita graça sobre eles e tire eles logo do purgatório, tá bem? Então nós celebramos a Todos os Santos um dia antes, que é dia 1º de novembro. Mas celebramos nesse final de semana, nesse domingo, para a honra e glória de Deus, tá bom? Então você, minha irmã, meu irmão que está comigo, seja bem-vindo, muita paz e alegria no seu coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos a Deus que instruísse os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Nesta festa maravilhosa de Todos os Santos. E quem são os santos? São todos aqueles que têm a presença de Deus, a presença do Espírito Santo, cada um no seu grau de santidade, não é verdade? Mas todos nós somos santos, porque todos nós somos templo do Espírito Santo. Isso é importante para nós. Quando fala a festa de Todos os Santos, não é somente os santos que estão no céu, é todos aqueles que estão em Cristo Jesus, tanto na igreja militante, na igreja padecente, como na igreja triunfante. Esses três estados da igreja, militante, padecente, que é o purgatório, e triunfante, quem está na glória de Deus. Todos os três estados da igreja estão em Cristo. Então a festa de Todos os Santos engloba os três estados da igreja. Aqueles que estão no purgatório estão no aspecto aí de purificação, mas estão em Cristo, nós também, e aqueles que estão na glória muito mais ainda, não é isso? Então, é a festa de todos nós que fazemos parte do corpo místico de Cristo, que é a própria igreja, né? É o dia de louvar, adorar e bendizer a Deus por isso, tá bom? Na primeira leitura de hoje, nós vemos aí o livro de Apocalipse, capítulo 7, que é muito importante esse texto de São João, aí no Apocalipse, né? Apocalipse de São João, aonde São João, com as suas visões, com a sua visão dos anjos, tal, né? Ele viu lá um número de 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. Aqui a gente tem que entender o que é os 144.000. São 12.000 de cada tribo, de 12 tribos. 12 vezes 12, 144. Por que 12? Porque é a totalidade, é o completo. E o 144 é a plenitude daqueles que foram salvos. Isto é, todos da raça de Israel, todos os judeus. Né? Haverá uma salvação em massa para o povo judeu. Tá bem? Não quer dizer que seja todo o povo, mas uma grande quantidade, tá certo? Por isso que São João, na sua visão, ele fala de 144.000, tá bem? Isso do povo de Israel, que é a raça escolhida por Deus, que veio de Abraão, o povo escolhido. Deus está prometendo a eles, dando a eles a visão de que eles serão verdadeiramente salvos, receberão a graça de Deus. Mas no mesmo texto, logo depois, São João fala assim:
Depois vi uma multidão imensa de gente, de todas as nações, tribos, povos e línguas, e que ninguém podia contar. Estavam de pé diante do trono do Cordeiro, trajavam vestes brancas e trazia a palma na mão, a palma da vitória na mão. Todos proclamavam com voz forte: a salvação pertence ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. Aqui estamos nós, uma multidão incontáveis de pessoas, de todas as nações, tribos, povos e línguas, do mundo todo. Uma grande quantidade que não podia ser contada. Eles estavam de pé, vitoriosos, diante do Cordeiro, com vestes brancas, com palma na mão, a palma da vitória, e estavam cantando glória ao Senhor. Entendeu? A salvação pertence ao nosso Deus, que está sentado no trono, Deus Pai Todo-Poderoso, e ao Cordeiro, Jesus Cristo. E você entende? Essa é a visão maravilhosa que São João teve, que está aí no livro do Apocalipse, e que nós, olhando para essa visão, nós podemos, sentir uma alegria imensa, porque nós fomos resgatados por Jesus, fomos batizados, pertencemos ao redil de Jesus, pertencemos ao povo de Deus, estamos aí inseridos na graça de Deus, na igreja de Jesus, entende? A salvação é nossa, já fomos salvos. Nós ainda não somos o santo que Deus gostaria que fôssemos. Por isso que estamos caminhando na santidade. Mas a salvação, ninguém conquista a salvação, né? Ninguém merece a salvação. Não é por causa dos nossos atos que nós vamos ser salvos, não. Nós somos salvos por causa de Jesus, que morreu na cruz. E nós aceitamos Ele como nosso Salvador. Então já estamos salvos. Nós temos que trilhar o caminho da santidade, ser santos. É isso que é a nossa caminhada na vida, ser santo. Agora a salvação não. Salvação, Jesus já morreu na cruz, já ressuscitou, e quem aceita Jesus como seu Salvador está salvo. Você entendeu? Então nós temos que trilhar muito no caminho da santidade. É esse o nosso caminho. E olha, nós já temos que nos ver no meio dessa multidão imensa, incontável, que não podia ser contada, de roupa branca, palma na mão, diante de pé, não está sentado, não está deitado, está em pé, de prontidão, diante do Senhor, diante do trono do Pai. Você entendeu? Que maravilha. Olha, eu não vejo a hora de chegar num lugar desse, né? Uma hora dessa. Imagina aquela multidão, todos resgatados pelo sangue do Cordeiro. Milhões de pessoas. Vai ser um negócio impressionante. Eu fico muito contente de saber disso. Pois bem, na segunda leitura de hoje, desse final de semana, nós temos a primeira carta de João. Vede que grande presente de amor o Pai nos deu, por sermos chamados filhos de Deus, e nós o somos. E o mundo não nos conhece porque não conheceu o Pai. Meu irmão, minha irmã, muitas vezes nós sabemos que somos filhos de Deus, mas muitas vezes nós não nos sentimos como filhos de Deus. Sabe? Sentir que Deus é seu Pai, na intimidade de um pai com um filho. Nós precisamos pedir ao Espírito Santo que trabalhe em nossa vida e nos leve a ter uma relação paternal, filial com o Pai, uma relação de amizade, uma relação de amor com o Pai, não para saber que somos filhos de Deus, mas para nos sentirmos filhos de Deus. Isso é fundamental na nossa vida, porque nós o somos, de fato, São João fala. Caríssimo, desde já somos filhos de Deus, mas nem sequer manifestou o que seremos. Sabemos que quando Jesus vier, seremos semelhantes a Ele, porque o veremos tal como Ele é. Aí está a nossa esperança,
Não uma esperança da dúvida, mas uma esperança da certeza de vivermos esse momento na presença de Deus como filhos e sabermos que um dia nós estaremos diante dele face a face. Nossa! Puxa vida! Tudo que se espera nele purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Nós precisamos de uma vida de pureza. É o que nós precisamos. Pois bem, quando nós chegamos aí no Evangelho, nós pegamos capítulo 5 de Mateus, que é a bem-aventurança, tá bem? Vamos lá? Mateus capítulo 5, versículo 1. Vendo aquelas multidões, Jesus subiu a montanha, sentou-se e seus discípulos aproximaram-se dele. Então abriu a boca e lhes ensinava. Olha a cena. Jesus, os discípulos e a multidão, tá bem? Na montanha assim, Jesus sentado lá em cima. Faz a visão desse momento. Então abriu a boca e lhes ensinava dizendo: bem-aventurados os que têm um coração pobre, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sereis quando vos caluniarem, vos perseguirem e disserem falsamente todo mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Está aí. Bem-aventurado quer dizer felizes, felizes os que têm um coração de pobre, felizes os que choram, felizes os mansos, felizes os que têm fome e sede de justiça, felizes os misericordiosos, felizes os puros de coração, felizes os pacíficos, felizes os que são perseguidos por causa da justiça. Felizes. O Senhor está dando essa instrução para cada um de nós. Por quê, meu irmão, minha irmã? A bem-aventurança só pode ser vivida no Espírito Santo. E nós somos templo do Espírito. Nós precisamos ter uma amizade, uma relação pessoal com o Espírito Santo, uma abertura de coração ao Espírito, para que ele possa produzir estas coisas em nós. Para que essas bem-aventuranças vá acontecendo na nossa vida. Esse é o caminho da santidade. Esse é o caminho de santidade. Nós temos que ter os 10 mandamentos que nos ajuda, né, nos educa, faz de nós boas pessoas, mas para termos uma intimidade maior com Deus, para termos uma vida de santidade, precisamos viver as bem-aventuranças. Foi o que Jesus falou para aquele jovem rico. Jesus fala dos mandamentos, fala, isso eu tenho vivido desde a minha juventude. Jesus fala, uma coisa só te falta, vai, vende tudo, dá aos pobres e me segue. Aí você será perfeito. É isso que nós precisamos, essa vida de perfeição. Só acontece ela no Espírito Santo, na vida no Espírito, aonde nós conseguimos viver as bem-aventuranças. Porque a vontade do Espírito é nos conformar a Cristo. Por isso que Jesus fala ao jovem, se você quiser ser perfeito, vende tudo, dá aos pobres e me segue. Segue a mim, para que você seja perfeito. Por isso, meu irmão, minha irmã, que o Espírito Santo quer nos conformar a Cristo, para sermos perfeitos como Cristo. Assim viveremos as bem-aventuranças. Somente assim. Sem o Espírito Santo e sem essa vida de intimidade com o Espírito, nós não conseguimos viver as bem-aventuranças. Nessa data que celebramos todos os santos,
nós precisamos perceber o nosso grau de santidade e aonde nós podemos chegar. Quanto mais nós nos aplicarmos na vida de oração, de comunhão com Deus, de amar, servir e perdoar, e quanto mais nós nos aprofundarmos nisso, mais nós seremos parecidos com Jesus. O nosso jeito de ser, de falar, de vestir, de andar, de pensar, será igual ao de Cristo Jesus. Nós precisamos muito viver as bem-aventuranças. Nós precisamos muito mergulhar no Senhor Jesus, para que Ele seja tudo em cada um de nós. Então peçamos, nesse dia de todos os santos, peçamos a Jesus que derrame sobre nós o Espírito Santo, porque é Jesus quem batiza no Espírito. Pensamos a Ele: Senhor, envia sobre nós o Teu Espírito, que o Espírito Santo tenha toda a liberdade na nossa vida para nos santificar igual a Ti, Senhor. Jesus é o nosso modelo de santidade e é a Ele que nós devemos ir. Amém? Deus abençoe você, um bom fim de semana, uma santa semana, que Deus derrame muita graça sobre você e olha, viva feliz, porque Deus te ama. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.